E aí, galera, bom dia. E aí, galera, bom dia, massa? Opa, bom dia. Bom dia, bom dia. Irado aí. E aí, como é que nós estamos aí? Fala, Lucas, meu brother. Bom, Lucas? Uhum. Acordando agora não, né, Lucas? Não. É isso aí. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Galera, então hoje nós vamos estudar as principais forças da mecânica, né? Então hoje nós vamos trabalhar com as principais forças da mecânica, nós vamos entender, então, ó, ordem, vamos discutir novamente peso, vamos discutir novamente força elástica, não discutimos ainda, então lei de Hooke, ou Hooke, como queiram pronunciar, a gente gosta de pronunciar Hooke, então lei de Hooke, então hoje, ó, peso, lei de Hooke, nós vamos falar de normal, vamos falar de tração, e vamos começar a falar de atrito. Então, gente, esse capítulo 7, que parece que é algo pequenininho, eu vou fazer 7 e 8, bup. Então, automaticamente, eu dificilmente eu vou conseguir dividir. Imagina assim, já está chegando no outro, calma, relaxa. Que primeiro eu vou estudar todas as forças, depois nós vamos para as aplicações. Então, eu preciso de pelo menos a semana que vem todinha ainda para eu concluir tanto o capítulo 7, eu vou concluir concomitante, 7 e 8. Show? Então, vamos estudar 7 e 8 juntos. Nós ainda estamos no 7. Quando eu começar a falar alguma coisa do 8, eu já falo para vocês. Porque as matérias são muito próximas, então não dá para diferenciar muita coisa, não. Beleza, galera? Então, vamos lá, então, estudar agora as forças. Até agora, vocês tiveram alguma dificuldade nas leis de Newton? Até agora está de boa? Tipo, vocês entenderam que nós temos 3 leis de Newton. Primeira lei, ou inércia. E que é inércia? Todo o corpo tende a permanecer em seu estado inicial. E qual é o estado inicial que chamar de estado inercial? Ou repouso, ou movimento retilíneo uniforme. Então, para trocar essas duas condições desse corpo, precisa ter ação de uma força resultante. Se não há força resultante, olha a palavra que eu estou usando, força resultante, eu não estou falando que não tem força. Se não há força resultante, esse corpo tende a permanecer ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Quando um corpo está em repouso, eu digo que ele está em equilíbrio estático. É só lembrar da palavra estátua, repouso, parado. Então, um corpo em repouso está em equilíbrio estático. Um corpo em movimento está em equilíbrio dinâmico. Então, segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Lembrando que força e aceleração são diretamente proporcionais. Quanto maior a força aplicada, maior será a aceleração adquirida pelo corpo. Sim? Mas a aceleração e massa são inversamente proporcionais. Se eu aplico a mesma força em dois corpos de massas diferentes, o de menor massa vai adquirir uma maior aceleração. O de maior massa adquire menor aceleração. Terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Ação e reação. Toda vez que nós aplicamos uma força em um corpo, esse corpo exerce uma força no outro de mesma direção, mesmo módulo, porém sentidos contrários. Isso explica por que eu consigo caminhar empurrando o solo para trás. Por que quando eu remo, eu puxo a água para trás, o barco vai para frente. Isso explica por que o jato de um avião ele empurra o ar para trás e por que ele vai para frente. E toda ação corresponde a uma reação de mesma direção, mesmo módulo, porém sentidos opostos. Ponto. Paramos aí. Exatamente aí. Mostrei para vocês uma questãozinha do meu slide. Vou voltar para o meu slide agora. Vou voltar para o meu slide. E aí nós vamos voltar agora à matéria. Show? Então vamos lá. Ó,
Eu vou começar, né, essa nossa bate-papo de hoje. Eu vou começar. Alguém falou alguma coisa aqui? Gente, tem alguém ouvindo alguma coisa aí? Ei? Fala para mim, estão ouvindo bem? Tô Tô ouvindo. escutando você, professor. Ô, Esté, tenta mexer Eu na tô ouvindo. Oi? Normal. Tenta mexer na configuração aí, vê por que você tá mudo. Vai lá, dá uma olhada lá. É porque tem a Esté aí que tá falando que dela tá mudo. Deixa eu ver se a Esté conseguiu resolver o problema dela. Eu acredito... Faz o seguinte, Esté. Sai e entra novamente. E talvez foi algum bug que deu na... Faz isso. Você sai e volta. Eu vou te aguardar. Faz isso. Só um minutinho, gente. Está tentando resolver um probleminha aqui. Tio, eu consegui um código aqui para poder entrar. Conseguiu? Consegui. Pô, você é o cara, bicho. Não, meu celular tinha acabado a bateria. Ixi, não, tá beleza então, cara. Você é o cara. Ok. Quem seria o primeiro ano sem você, Pedro? Não sei. Não sei, seria nada, né? Você é muito importante pra gente, cara. Você é o cara. Valeu. Pode crer? Pode crer. Isso aí. Ah, beleza. Então vamos lá, então. Resolvido um probleminha técnico, gente, pode acontecer. Eu tava com um áudio ruim na última aula, aí me falaram comigo. Então, às vezes não tava me ouvindo, às vezes eu apertei alguma coisa, fala comigo, dá esse retorno. Ah, e outra coisa. Só coloca em presença no final da aula, tá? No próximo finalzinho ali, seus 5, 10 minutos, senão eu acho que é uma dúvida. Aí eu acabo indo lá toda hora, parando a aula para poder fazer isso. No finalzinho lá, a gente marca um horário, a gente começou aqui 9 horas, né, teoricamente. Então, lá para as 9h40, vocês vão lá e começam a colocar o nome lá. Vamos combinar assim? Só para ficar mais suave. Gente, olha só. Então, vamos lá, ó. Uma questãozinha para a gente ver se nós entendemos realmente as 3 leis de Newton, para a gente começar a estudar as forças e depois aplicações. Tá? As aplicações são massa, tem associação de bloquinho, tem um monte de coisa para fazer, um monte de cálculozinho irado para a gente poder fazer. Então vamos lá, galera. Ó, Instituto Federal, vamos riscar aqui, ó, Instituto Federal de Santa Catarina, 2014. É uma questão de, isso aqui, ó, 2014. Ao saltar de paraquedas, os paraquedistas são acelerados durante o intervalo de tempo, podem chegar a velocidade na ordem de 200 km por hora, dependendo do peso e da área do seu corpo. Aí eu fico pensando assim, caramba, dependendo do peso eu vou chegar a uma velocidade maior, mas dependendo do meu tamanho, eu e o Murilo, né? O Murilo também é grandão, né, Murilo? A gente não vai chegar a essa velocidade nunca, né? Então, aí olha só que ele fala pra gente, quando o paraquedista abre, o conjunto paraquedas e paraquedista sofre uma força contrária ao movimento, capaz de desacelerar até uma velocidade muito baixa, permitindo uma aterrissagem tranquila. É um texto. Vamos continuar. Assinale a soma das proposições corretas. Então, primeira proposição.
A aceleração resultante sobre o paraquedista é igual à aceleração da gravidade? E aí, o que vocês acham? A aceleração resultante sobre o paraquedista é igual à aceleração da gravidade? Não é, gente. Porque ele não está em queda livre, ele abriu o paraquedas. Quando ele abre paraquedas, a força de resistência do ar faz uma força para cima. Então, essa não está certa. Sim? A 2. Durante a queda, a única força que atua sobre o paraquedas é a força-peso? Não. Tem a força da resistência do ar nos seus paraquedas. O paraquedas está aberto. Então, quer dizer que, se fosse a força-peso, ele ia, pô, morreu. Morreu? Não vai conseguir aterrissar. 4. O movimento descrito pelo paraquedista é um movimento com velocidade constante em todo o seu trajeto? Não é em todo o seu trajeto. A velocidade é constante só quando ele abre o paraquedas. Próximo ao solo, com o paraquedas aberto, está sendo bem detalhista, né? Bem próximo ao solo, com paraquedas abertos, já com velocidade considerada constante, movimento retilíneo uniforme. A força resultante sobre o conjunto paraquedas e paraquedista é nula. Condição de inércia. Se a velocidade é constante, força resultante é igual a 0. 16. Próximo ao solo, com paraquedas abertos, já com velocidade considerada constante, a força resultante sobre o conjunto paraquedista não pode ser nula. Caso contrário, o conjunto paraquedas e paraquedista não poderia aterrissar. Não, existem duas situações de força resultante. Ou ele está em repouso, ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Não quer dizer que ele está caindo, mas, porém, com velocidade constante, que não tenha velocidade. Tem velocidade, só que ela é constante. Vou apagar aqui. Apareceu um vírus aí. Eu sou um vírus. Tá doido? 32. A força de resistência do ar é uma força variável, pois depende da velocidade do conjunto. Claro que depende. Você acha que eu pular de qualquer paraquedas eu vou conseguir ter a mesma aterrissagem? É óbvio que não. Então, quais são as certas aqui? Vamos lá. Quais são as certas aqui? A 8 e a 32. Somatório dá quanto, então? Se eu fosse escrever lá embaixo teria soma, eu iria escrever o quê? 40. Entenderam por que as duas são corretas? Porque as outras são falsas? Conversa comigo. E aí, quem não entendeu, eu vou repetir. Por que a aceleração resultante sobre o paraquedista não é igual à gravidade? Porque se fosse isso, ele teria a aceleração. Se tem aceleração, tem força. Se tem força, a sua velocidade deveria mudar. Se ele fala que a velocidade em determinado momento é constante, então a letra A está fora. A número 1 está fora. Durante a queda, a única força que atua no paraquedista é a força-peso? Não. Além da peso, atua a resistência do ar. Duas forças. O paraquedas é para aumentar a resistência do ar. 4. O movimento descrito pelo paraquedista é um movimento com velocidade constante, não em todo o trajeto. Só quando ele está com o paraquedas aberto e próximo a chegar ao solo. Tá? Por que a 16 está errada? Porque ele fala que próximo ao solo, com paraquedas abertos, já com velocidade considerada constante, a força resultante sobre o conjunto paraquedas e paraquedista não pode ser nula. Não, é nula. E se tivesse uma força resultante, a sua velocidade não seria constante. Toda vez que tiver força resultante, a velocidade não é constante. Fique esperto com isso. Galera, vamos para as principais forças? Então, força-peso, força elástica, força normal, tração e atrito. 5 forças. O livro de vocês, ele fala de calma, mas ele fala assim, acabou. Eu tenho que detalhar, porque senão, não sei se vocês vão conseguir fazer os exercícios, cara. Não sei. Eu sei se vocês vão conseguir fazer? É óbvio que não. Eu tenho que trabalhar, ainda mais que nós não estamos num contato, né? Então eu preciso que vocês precisam trabalhar detalhadamente. A gente tem que sair daqui, fera. Então vamos primeiro para o peso. O que é peso? Primeira coisa que eu preciso saber é a diferença entre peso e massa. Já discuti com vocês. Peso e massa é a mesma coisa para a gente? Não é. O que é massa? Massa, eu posso
caracterizar que é a medida indireta da inércia de um corpo. Então, massa é a medida da inércia de um corpo. Quanto maior a massa, maior o estado inercial. Perfeito? Outra coisa importante é que massa é uma grandeza escalar. Então, não é uma grandeza vetorial. Massa não tem direção e não tem sentido. Tem só número e unidade de medida, que é quilograma no Sistema Internacional de Unidades. Outra coisa que a gente interessa para saber também é que, independentemente do lugar que você for no universo, vamos supor que nós tivéssemos a capacidade de viajar pelo universo, a nossa massa não iria mudar. Já peso é uma força de atração gravitacional e ela depende do planeta, do corpo que está te atraindo. Então, se você for para a Lua, como a Lua tem uma massa menor do que a da Terra, você vai ter uma gravidade menor. Então, dependendo do planeta que você for, suponhamos que pudéssemos ir para outro planeta, nós teríamos a sensação de peso completamente diferente. Então, nós aprendemos que peso depende de quem? Depende da gravidade, da força gravitacional com que essa massa é atraída para esse centro gravitacional desse corpo. Ela sempre vai ter direção apontando para onde? Para o centro gravitacional desse planeta, desse corpo, desse satélite. Tá? E aí, gente, olha só, como é que ficaria? Então, o peso desse indivíduo aqui, ó, ele aponta sempre vertical, apontando para onde? Para o centro do universo. Vamos fazer vamos para um aplicativo aqui, só para mostrar para vocês. A gente não pode viajar para um outro planeta, mas eu vou mostrar para vocês como é que nós conseguimos aqui. Está abrindo aqui. Era para abrir. Deixa eu atualizar aqui. Atualizou. Galera, vocês estão vendo aqui os planetas do nosso sistema solar? Mercúrio, Vênus, Lua, que é um satélite, né? Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. O que foi rebaixado sobre o planeta aí seria Plutão. Galera, deixa eu ver quem está aqui. Pedrão. Cadê Pedrão? Pedro Nunes, fala sua massa aí, Pedro. Fala sua massa para mim. Quando você vai lá na balança, lá, qual é a sua massa? Uns 36. Não, tá doido? Tem mais. 36 ou 40, que minha balança tá quebrada. Eu não sei, não. Mas a última vez que eu vi, tava com 50. Então tá bom, vou colocar aqui 50. Pode crer? Pode crer. 36 para 50 é uma diferença. Calma aí. Calma aí. Então, ó, qual que é o peso do... Como é que eu calculo o peso, então? Como que eu calculo o peso do meu amigo aqui, Pedro? 10 vezes o peso dele. Então, ó, isso aí, peso vai ser 50, que é a massa dele, que ele falou, vezes a gravidade aqui na Terra, que vale quanto? 10. Show? Então, peso dele vai ser igual a 500 newtons. Agora eu vou ter que colocar 500 aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Então, qual que é o peso que nós calculamos aqui? 500. Eu estou usando a gravidade 10, tá, gente? E aí, então, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que colocar ali, só responder aqui uma dúvida aqui. Já respondi. Aqui, olha só, 500, eu coloquei 500, beleza. 500. 500 newtons de massa muscular, não, Pedrão? E aí, olha só, se Pedrão fosse, vai aparecer aqui o peso dele em todos os planetas aqui, o satélite do nosso sistema solar. Olha só, em Mercúrio, o Pedro teria 189 newtons. É como se ele tivesse uma sensação de peso de quase 19 quilogramas de massa. Se ele fosse para Vênus, olha só, 453, bem pertinho da Terra, né? Tá bem pertinho. Não teria tanta diferença, não. Se ele fosse na Lua, a sensação que ele teria era como se ele tivesse massa de 8,3 quilogramas. Então ele conseguiria saltitar. Ele viria correndo na casa dele assim, saltando, pularia por cima da casa, bluf, do outro lado. Se ele fosse para Marte, olha só,
190 newtons seria aproximadamente 19 quilogramas aqui na Terra. Agora, se ele fosse para Júpiter, ele não conseguiria tirar o pé do chão. E de uma hora para outra, ele ficaria com a sensação de massa de 126 quilos, quase 3 vezes mais do que ele tem na Terra. Ele não conseguiria andar. Ele ficaria travado lá, falar, meu Deus, e agora? Não consegue sair do lugar. É como se ele fosse sentir-se achatado pela gravidade de Júpiter. Se ele for para Saturno, bem próximo da Terra. Se ele for para Urano, também bem próximo. Netuno, bem próximo. Plutão, olha só, 33, cara. Imagine, 3 quilinhos. Ele com uma perna só, ele salta um edifício de 10 andares. Só para você ter uma ideia, essa seria uma explicação por que o Superman é tão forte aqui no nosso sistema solar. Tá? Seria uma explicação física, eu posso dizer, uma teoria física para mostrar por que o Superman é tão forte aqui. Então, por exemplo, o Pedrão lá em Plutão, ele conseguiria pegar um automóvel com apenas um dedo dele. Pegaria um automóvel e fazia assim, ó, puff, o automóvel iria para o alto. Ia dar um peteleco assim, ó, puff, o automóvel seria velocidade gigantesca. Só para você ter uma ideia. Tranquilo para vocês? Vamos voltar para o nosso slide. Então, já aprendemos o que é peso. Deixa eu apagar isso aqui. Discutimos bem. E agora nós vamos para força elástica ou lei de Hooke. Galera, primeira coisa que eu preciso saber, né, que a força elástica é uma força de restituição. Ou seja, é uma força que tenta fazer com que esse corpo elástico volte ao seu tamanho original. Então, ele é sempre oposto à deformação causada. Vou mostrar um simulador para vocês. Relaxa aí. Então, olha só. Se eu puxar esse bloquinho para a direita, você concorda que essa mola vai tentar puxar ele para a esquerda? Tentando sempre restituir a sua condição inicial. Então, a força elástica é sempre contrária à força externa causada. Tem um simulador para vocês também aqui. Vamos lá para esse simulador, vamos ver se eu consigo entrar lá. Está indo. Só responder aqui. Então, olha só, galera. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui, ó, um aplicativo para mostrar para vocês. Olha só. Então, aqui eu consigo puxar, ó. Eu consigo puxar esse objeto para cá. Eu consigo puxar. Show? Se restaurar a condição de equilíbrio dele. Deixa eu sair daqui. Para que eu possa... Então, olha só, aqui eu posso mexer nessa mola, ó. Repare, ó, olha a constante elástica da mola, ó. Eu posso aumentar a constante elástica. Jonas, o que é isso, aumentar a constante elástica? É ficar mais difícil para puxar. Olha só, eu apliquei 100 newtons. Vamos colocar a deformação dela? Olha só, esse verdinho aqui é a deformação. Se eu diminuir, ó, a constante elástica, tá vendo? Ó, é como se essa mola fosse mais fácil para eu esticar. Então, quer dizer que a deformação que essa mola vai sofrer depende da intensidade da força que eu faço e depende de uma característica específica desse material. Nós vamos chamar a partir de hoje de constante elástica. Então, quer dizer, Jonas, assim, que a lei de Hooke se baseia nisso, que a deformação sofrida por um corpo elástico, seja ele uma mola ou seja ele um elástico, depende de quem? Depende da constante elástica e depende da sua deformação. Então, aí ficou baseado a lei de Hooke. Ó, lei de Hooke. Vamos voltar lá. Então, a lei de Hooke, ela diz o seguinte, que a força elástica, olha só a fórmula aqui, gente, ó. Ó, analisem a fórmula para mim, por favor, ó. Força elástica, F. Eu coloquei EL embaixo, mas não é obrigado. Você pode colocar só F.
Então, a força elástica é igual a constante elástica, isso aqui depende do meu material, vezes a sua deformação. Eu posso usar tanto x, ou eu posso escrever assim, ó. F é igual a K vezes delta x. Quem é esse delta x? Deformação sofrida pela mola. Quem é esse K? Constante elástica. E quem é F? É a força que foi aplicada a essa mola. Então, vamos lá. Então, K é uma constante elástica da mola, ou, né, se esse corpo for elástico, e ele é sempre medido, ele deve ser medido em newtons por metros. Como assim, Janaci? Presta atenção, suponhamos que eu tivesse, lá naquele exemplo, eu coloquei lá, então vamos pensar que a constante elástica de uma mola é 100 newtons por metro. Quer dizer que para eu deformar cada metro, ou seja, para eu pegar uma mola, vamos entender aqui, ó, peguei uma mola, ficou feio. Deixa eu apagar aqui. Vamos dizer que eu tenho aqui, ó, uma parede, e aqui, ó, eu tenho uma mola. E aqui eu vou puxar essa mola. Se essa mola tiver uma constante elástica igual a 100 newtons por metro, se eu aplicar aqui uma força de 100 newtons, ela vai deformar, vamos lá, fazer ela agora um tamanho diferente. Ela agora vai ficar desse tamanho. Aí, professor, então qual foi a sua deformação aqui, ó? Qual foi a sua deformação? Foi de 1 metro. Show? Então quer dizer que a constante elástica é 100 newtons por metro, quer dizer que para cada metro de deformação eu preciso aplicar uma força de 100 newtons. Alguém perguntou alguma coisa aqui? Seguindo, galera. Delta X é, como eu disse para vocês, a deformação, e ele é medido em quê? Em metros. Galera, aí eu coloquei um exercício para a gente tentar fazer. Né? Um exercício para a gente tentar ver se nós vamos conseguir, né, resolver essa questão aí. Tá? Eu preciso ver se a gente realmente consegue fazer um exercício de força elástica. Então, a primeira coisa que eu preciso saber, gente, primeira coisa de tudo. Vamos lá. Então, uma mola helicoidal. O que é uma mola helicoidal? Forma de hélice, tá vendo? Dando essas voltinhas assim, ó. Isso é helicoidal. Presa em um suporte vertical, tem comprimento, ó, de 12 centímetros. Quando se prende a mola um corpo de 200 gramas, ela passa a medir 16 centímetros. Então, qual o seu comprimento inicial? 12 centímetros. Eu prendi um corpo aqui, ó. Eu prendi esse cara aqui, ó. Ela passou a ter agora 16 centímetros. Então, qual foi a deformação que essa mola sofreu? 4 centímetros. Tranquilo que é 4 centímetros? Da onde que eu tirei esses 4 centímetros? Ela tinha 12. Eu coloquei um corpo agora de 200 gramas, ela passou a ter 16. Logo, 4 centímetros foi a sua deformação. Perfeito? Show até aí? Gente, agora é a pergunta. Por que ela esticou? Quem é que está causando o alongamento dessa mola? O corpo de 200 gramas. Foi o quê? Foi o peso desse bloco. Cara, então quer dizer que aqui, ó... É o peso que ele atrai a gravidade. É movendo ela para baixo. Isso, aqui tem um peso. E existe uma força aqui para cima, aqui, ó, tentando fazer com que essa mola volte ao normal. Como é que é o nome dessa força? Constante elástica. Isso aí. Então, quer dizer que se esse corpo está em equilíbrio, a força elástica dele é igual ao peso. Senão ele estaria indo para baixo ou estaria voltando. Se ele não falou nada disso, então eu considero, nessa situação, que a minha força elástica é igual ao peso dele. Como que eu calculo o peso desse bloco? Fala para mim. Massa vezes gravidade. Qual que é a massa dele, Lucas? 200 gramas.
Não posso usar gramas, Lucas. Tem que transformar para quilograma. Isso, dá quanto? Dá 0,2. Isso. Então, perceberam, gente, que eu não posso usar 200? Porque 200 está em grama. Eu tenho que transformar esse 200 em quilograma. Eu faço o quê? Divido por 1000. Então, a massa desse bloco é 2 kg. Então, a massa dele é 2, a gravidade vale quanto? 10. 0,2 vezes 10, 2 newtons. Então, o peso dele vale 2 newtons, a força elástica também vale 2 newtons. Então, agora, o que mais eu tenho? Eu tenho a minha deformação, só que tem um problema, ela está em centímetros. Divide por 100 para transformar para metro. Então, vou dividir isso por 100, que vai dar quanto? 0,04 metros. Olha as transformações. Então, agora eu tenho a força, tenho a deformação. O que ele quer saber? A constante elástica. Então, vamos trabalhar? Ó, força elástica é igual a constante vezes a minha deformação. A força elástica eu já tenho, que vale 2. A minha constante eu não tenho. Mas a minha deformação, ó, vale, ó, 0,04. Então, a minha constante elástica vai ser igual a 2 dividido por 0,04. Gente, nós não podemos dividir números com casas decimais diferentes. Então, vou colocar aqui, ó, 2 é 2,0 e 0,0. Aí, agora que está assim, o que eu faço? Eu apago a vírgula. Então, agora ficou como aqui em cima? 200. E embaixo? 4. Quanto que dá 200 dividido por 4? Fala para mim. 50. 50. Então, qual é a constante elástica da mola? 50. 5 vezes 10. 50 newtons por metro. Olha aqui, porra, não tem 50. É porque está em notação científica. Transformando em notação científica, 5 vezes 10. elevado a 1. Eu não preciso elevar a 1, então a minha alternativa correta seria a letra B. Olhe para a resolução e me respondam. Conseguiram entender? Sim ou não? Olha para a questão e me respondam, por favor. E aí? Vamos lá, Júlia, Vitor, Pedro, Lucas. Lucas entendeu o que você me acompanhou. Murilão aí, Caio, Gustavo, Diego, Pedro. Os Pedros estão aí, a Rânia. E aí, fala para mim, conseguiram entender a minha resolução? Sim ou não? Mais ou menos? Murilão, você balançou a cabeça, e aí? Não, tô Tô processando. absorvendo, tá processando. Ô, Júlia, fala comigo, e aí, você conseguiu entender? Ei, consegui. Show. Cadê? A Flávia, conseguiu entender, Flávia? Eu entendi, Jonassi. Porém, aqui no livro tá a fórmula com... Antes do K tem um menos. Eu não entendi o porquê. Ah, entendeu? Você lembra que eu falei que é uma força reconstituidora? Sim. Então, esse sinal de menos quer dizer... Lembra de vetor? Sinal de menos não significa que ele é contrário. Então, quer dizer que se eu puxo para a direita... Ó, eu estou puxando para a direita. Então, a força elástica puxa para onde? Para a esquerda. O peso não puxava para baixo? Sim. A força elástica, eu desenhei ela para onde? Para Para cima. cima. Você viu? Então, sempre vai ter o sentido contrário à ação externa realizada na mola. Jonassi, mas quando a gente for fazer, tem que Não usar esse precisa. fragmento? Não precisa. É só que vocês interpretarem como eu fiz. Se eu puxo para a direita, forcinha para a esquerda. Se eu comprimo essa mola, né? Essa mola está assim, eu comprimi ela para a esquerda, ela vai tentar ir para a direita. O sinal negativo é só para mostrar para a gente que é uma força reconstituidora. É uma força que vai tentar fazer com que essa mola volte ao original. Sim? Esther, e aí, Esther? Ei? Fala, Esther, comigo. E aí, conseguiu entender? Não entendi muito, não. Entendi, tipo, só o início. Você não entendeu ou só entendeu o início? Entendi o início só. Essa Vamos parte aqui do 2 para baixo, não entendi nada. Vamos refazer então um cálculo? Vamos limpar e vamos refazer? Tá? Só para a gente poder... Só para que vocês consigam realmente, né, ter condições de fazer os exercícios futuros. Então, ó, vamos lá. Então, vou fazer o seguinte, ó. Vamos apagar tudo.
Vamos apagar tudo. E vou refazer esses cálculos. Gente, aqui tem que ser como se fosse uma aula normal. Não entendeu? Para, levanta a mão que aparece para mim aqui que eu faço tudo de novo. É uma aula normal, tá? A diferença está sendo na nossa casa. Então, olha só. Primeiro, vocês concordam que quando eu coloquei o bloquinho lá, vocês concordam que quando eu coloquei o bloquinho lá, ele alongou? Ele tinha 12 centímetros e passou a ter 16? Então, você concorda que a deformação... vocês concordam que a deformação... Vou fazer até de outra cor. Não, vou fazer de preto aqui. Vermelho destaca mais. Vocês concordam que a deformação da mola vai ser a diferença entre 16 e 12. Então, a diferença da mola, ou seja, o que ela alongou, foi de 4 centímetros. Só que, gente, centímetros, como ele quer em newtons por metro, eu tenho que converter esse centímetro para metro. Então, eu vou dividir esse cara aqui, ó, por 100. Dividir por 100 é a coisa mais fácil que tem. É só dar com a vírgula para a esquerda. Ó. Andei uma casa, ele virou 0,4. Andei duas casas, porque tem dois zeros. 0,04 metros. Essa foi a minha deformação. Aí que entra a nossa interpretação. Como o peso puxa qualquer coisa verticalmente para baixo, a força elástica da mola vai tentar puxá-la para cima. Mas como subentende, ele não falou que essa mola continua descendo, ó, prende a mola e passa a medir 16. Então, esse 16 é constante. Ela já se alongou o máximo que ela podia com aquele peso. Então, quer dizer que nós vamos concluir, através dessa aqui, ó, dessa informação do texto, que a força elástica que essa mola está fazendo para tentar voltar ao seu tamanho inicial é igual ao peso do bloco. Porque se ela fosse maior, ela puxaria esse bloco para cima. Se fosse menor, esse bloco continuaria descendo. Como ele falou que passa a medir 16, então quer dizer que subentende que ela não está nem comprimindo, nem alongando. Ela agora está parada. E aí que entra um problema. A gente, quando vai calcular o peso, a gente não pode colocar grama. A gente tem que transformar isso em quilo. Aqui que eu fiz? Eu dividi por quanto? Por 1000. Aí, ó, uma casa 20, duas casas 2, três casas, porque tem 3 zeros, 0,2 quilogramas. Então, eu vou substituir aqui, ó. Então, a minha força elástica vai ser igual a massa vezes a gravidade. Qual que é a massa? A massa vale 0,2. O valor da gravidade ele não nos deu, então subentende que é quanto? 10. Então, quanto que vale a força elástica? 2 newtons. Então, agora eu tenho a força elástica e tenho a deformação nas unidades que eu preciso. Então, até agora, eu só resolvi o quê? Eu só trabalhei as minhas informações para que eu consiga resolver o exercício. Então, agora nós vamos, ó. Aí agora, de novo, vou parar um pouquinho. Até aqui, e aí? Como que eu cheguei ao 0,04 metros? E como que eu cheguei aos 2 newtons? E por que eu tive que chegar aos 2 newtons? Ficou claro? Jonaci, 2 newtons é a força elástica? Não, 2 newtons é o peso. Só que a força elástica é igual ao peso. Por quê? Porque ele não está descendo. Ele falou que passou a medir 16. Então quer dizer que parou. Eu pendurei alguma coisa, ele ficou pendurado ali por 16 centímetros. Não comprimiu, nem alongou. Está parado. Então, quer dizer que a força que atua para cima é igual à força que atua para baixo. Ele está em equilíbrio. Não tem força resultante. Show? E aí? Ei? Sim, deu para entender agora. Show. Aí agora a gente vai fazer o seguinte, vamos montar a fórmula agora para eu calcular a constante. Aí eu vou aplicar a lei de Hooke, tá? Ó, força elástica constante vezes x.
não preciso meter um negativo aqui. Eu já coloquei no meu desenho que ela é sentido oposto ao peso. Então, ó, quanto que deu ali? 2 newtons, que é a força elástica. Quanto que vale a constante? Não sei. Quanto que vale a deformação? Ah, deformação tem. 0,04. Então, agora já fazer o seguinte, ó. A minha constante vai ser igual, ó. Esse 0,04 passa dividindo 2, ó. Vamos dividir, então. 2. Aí, o que eu disse para vocês? Toda vez que eu vou dividir números que um ou os dois têm a casas decimais, eu preciso igualar. Eu colocar 2,0 continua sendo 2. Só que eu vou colocar 2 zeros aqui para ter a mesma quantidade de casas decimais que tem aqui embaixo. O que eu faço? Eu ignoro a vírgula. Então, esse número aqui passou a ser 200 e esse aqui passou a ser 4. 200 dividido por 4 vão dar 50. Então, a minha constante elástica vale 50 newtons por metro. Esse aqui estava em newton, lembra? Era o 2 newtons. E esse aqui estava em metro, lembra? 0,4 metros. Então, a minha constante vale isso aqui. O que eu vou fazer agora? Transformar esse cara em notação científica. 5, quando deu uma vírgula para frente, vezes 10 elevado a 1 newtons. Como 1 é facultativo, restou para a gente a resposta, a letra B. Galera, e aí? Como que isso... Entendi agora. Entenderam? Caramba, 9h45. E mais 5 minutinhos aí a gente encerra o nosso bate-papo. Tá? Vamos até 9h50. Eu passa rápido demais, tá doido? Que isso? Vamos colocando as presenças lá já para mim, por favor. Vou ficar guardado lá, armazenado. Hoje eu nasci, é até 9h50 as aulas? É até que horas? Não, é porque lá fala que são 45 minutos ou são 50. É, né? Teoricamente seria ser 45 minutos. Você sabe que eu queria terminar, mas vocês que mandam para mim. Tô perguntando, é só uma dúvida. Então, porque depende mesmo. Por exemplo, ontem no pré, eu tinha minha aula de 45 minutos. Eu tive que estender até 1 hora, porque não deu. Mas no caso de vocês, eu vou estender no máximo 50 minutos, tá? Sim. Esse cálculo é feito que é o tempo que vocês conseguem ficar concentrados. A partir daí, vocês perdem a concentração. Tem um estudo disso aí. Mas, enfim, né, vamos seguir só para concluir aqui. E aí a gente encerra. Galera, então, já que vocês entenderam, meteu o babu aí para dançar para vocês aí, suave na nave, né? Então vamos lá, galera. Gostaram da dancinha dele aí, né? Então, seguindo aí, gente, ó, força normal ou reação normal? Gente, importantíssimo isso pra gente. A normal é uma força de reconstituidora também. Toda vez. Então, por exemplo, mesmo que a gente não consiga enxergar, vamos desenhar aqui, cadê o? Mesmo que a gente não consiga enxergar, eu vou desenhar uma cadeira aqui. Ó. Vocês estão sentados na cadeira, então aqui tem cabecinha aqui, pá, beleza, estão sentados aqui. Mesmo que a gente não consiga enxergar, se eu aumentasse aqui o contato entre você e a cadeira, o que a gente ia enxergar? Então, pensar aqui, ó. Essa cadeira ela é feita de partículas, átomos, íons, moléculas, não sei de que é feito o material da cadeira de vocês. Então, quando você está sentando aqui, você está comprimindo essas partículas. Você está fazendo elas ficarem mais próximas, e elas não querem ficar mais próximas. Então, quer dizer que vai surgir aqui uma força reconstituidora. E essa força reconstituidora ela é sempre perpendicular ao plano, então sempre forma um ângulo de 90 graus, e ela é chamada de força ou reação normal. Então, por exemplo, quando você apoia na parede, você comprime essa parede, mesmo que você não está enxergando. Então, essa parede vai reagir a você, e essa força é chamada de
normal. Então, eu estou sentado na cadeira aqui, então a cadeira exerce uma força para mim, vertical para cima, chamada de normal. Então, a normal é sempre perpendicular ao apoio. Então, existem algumas situações, olha só, algumas situações, aqui, ó, olha essa bolinha aqui sobre a mesa. Peso para baixo, normal para cima. Por que ela não está caindo aqui? Porque o peso, nesse caso, é igual a normal. Agora aqui, ó, olha aqui, uma criança aqui no escorregador. Peso dela sempre é vertical para baixo, a normal é sempre, olha só, a normal é sempre perpendicular ao plano. Então, você está vendo que normal e peso não se anulam? Por isso que essa criança vai descer. Agora aqui, ó, por que essa bola não vai cair? Porque nesse caso, peso e normal são iguais, logo ela não vai cair da mesa, logo ela não vai levitar. Agora aqui, peso e normal não são iguais, peso e normal não são iguais, então essa criança desce pelo escorregador. Galera, para calcular normal, nós vamos ver em exercícios, em aplicações lá na frente, lá em plano inclinado. Tem uma matéria no livro de vocês chamado plano inclinado. A gente vai calcular aqui, ó, plano inclinado. A gente vai calcular isso lá no livro de vocês, tá? E para calcular a intensidade, então depende da situação. E eu quero que vocês entendam que normal e peso não é um par de ação e reação. O meu peso é a terra que está me puxando, então eu puxo a terra. A normal é uma reação como consequência. Como a terra está me puxando, eu estou comprimindo o assento da minha cadeira. Logo, esse assento exerce uma força sobre mim. Então, quer dizer que não é um par de ação e reação. Força, normal e peso. E agora a gente ia falar de tração, ficou para a próxima aula, e depois atrito. Então, gente, ó, vamos aqui, só para a gente concluir o que nós falamos até agora. Terminamos, então, a normal. Não quero que vocês esqueçam da lei de Hooke, como calcula a força elástica. Não quero que vocês também não se esqueçam que normal e peso não formam um par de ação e reação. A normal é a reação do apoio sobre o corpo. Então, é uma força também de reconstituidora. Então, quer dizer que, mesmo que a gente não está sentindo, mas nós estamos comprimindo o nosso assento e esse assento está reagindo em relação a essa compressão exercida pela gente. E essa reação é chamada de normal. Fechou? Semana que vem, tração, atrito e vamos começar com associação de bloquinhos para a gente. Então, lei de Newton tem muita coisa aí. Todo mundo colocou presença lá? Tá de boa? Galera, Sim. nós encerramos, então, nós encerramos a nossa semana. Encerramos nossa semana, tá? Então, até a próxima semana, se Deus quiser. Vamos dar uma estudadinha aí, ó. Tamo junto. Valeu, galera. Um abraço. Fui. Tchau para todos. Valeu, Pedrão.